Olá, meu nome é Guaraci Araújo e este é o 36º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Nesse episódio eu quero continuar discutindo a perspectiva de que nós no Brasil soframos uma espécie de multiplicação de atentados terroristas realizados por extremistas de direita. O acontecimento recente em Aracruz, no Espírito Santo, me colocou num sobrealerta, para falar a verdade. Eu esperava, imaginava que esse tipo de evento fosse acontecer com um pouco mais de tempo, fosse demorar um pouco mais. Os acontecimentos em Aracruz me despertaram para a possibilidade de que esse tipo de terrorismo comece antes a se manifestar entre nós e que ele tenha uma multiplicação muito significativa de manifestações. Existe uma série de motivos que colocam essa possibilidade para nós. E nesse episódio do Guia eu queria falar particularmente sobre um deles e sobre o grande risco que ele engendra para toda a sociedade brasileira. Eu estou falando da leniência das forças de segurança e dos judiciários diante do avanço, diante do crescimento do extremismo de direita em versão armada, violenta e terrorista. Existe uma razão importante para se chamar atenção para esse risco, para o grande risco que existe quando, primeiramente, policiais e depois juízes tratam membros de movimentos de extrema-direita como se eles tivessem cometido erros, por assim dizer, e não crimes. Eles são subqualificados e, muito frequentemente, isso leva a uma penalidade branda e essa penalidade branda serve como exemplo para a sociedade de que a realização de atos dessa natureza não são assim tão, não é alguma coisa assim tão séria. Ora, é claro que é muito sério, sim. Uma sociedade na qual um grupo se sente investido do poder de usar violência sem ser constrangido é uma sociedade que caminha para uma zona de grande perigo e risco. A gente tem exemplos históricos muito importantes para corroborar esse ponto. No caso tanto do fascismo quanto do nazismo, nós podemos identificar essas duas tendências. A leniência das forças de segurança, dos encarregados pela segurança pública, carabinieri, no caso italiano, dos militares, ex-militares. Havia uma leniência com relação às ações dos fascistas que montaram esquadrilhas e começaram a agredir, violentar e assassinar os seus inimigos políticos. Quando esses participantes de esquadrilhas eram presos, ou eles eram subjulgados, julgados de uma forma extremamente branda, ou os juízes aceitavam contraprovas absurdas e muitos desses caras simplesmente foram libertados. No caso alemão, a gente tem um acontecimento que é decisivo, que é a prisão e o processo que foi vivenciado pelo Hitler e como ele soube usar essa prisão e esse processo para se projetar como uma pessoa séria e preocupada com o destino do seu país, enquanto o que ele tinha feito de fato era um golpe. O que ele tentou de fato dar foi um golpe de Estado. Então é importante perceber que nesses dois casos a leniência dos poderes judiciários favoreceu imensamente a chegada tanto do fascismo quanto do nazismo ao poder. Por quê? Porque a partir do momento em que estes movimentos se dotaram de um grande número de pessoas armadas, eles passaram a disputar com os próprios estados o controle do armamento, o controle da possibilidade de fazer violência, de agir violentamente. O grande sociólogo Max Weber teorizou sobre isso, ao dizer que o Estado é aquele lugar, é aquela instituição que carrega o monopólio da chamada violência legítima, ou seja, a violência que é exercida para o benefício dos cidadãos do Estado, por exemplo, numa reação contra criminosos. Ora, se esse monopólio é rompido,
O outro ator que dispõe de armas dispõe de uma condição excepcional da qual ele pode negociar e na qual ele pode impor sua vontade de muitas formas. E é esse exatamente o risco que nós corremos se as nossas forças de segurança forem lenientes com aqueles que realizarem atentados e se os nossos poderes judiciários forem lenientes contra esses mesmos. Nós corremos um risco enorme de vermos, né, de assistirmos a um avanço miliciano no Brasil que jamais teve paralelo. Bom dia.